Saudações, galera, beleza? Então, sou condutor com deficiência e não consegui a minha CNH especial. O que fazer? Será que eu vou perder o direito de isenções tributárias na compra de veículo automotor? Será que eu vou conseguir a isenção do IPI, do ICMS, do IPVA? O que eu vou fazer? Muita gente ficou com essa dúvida, principalmente aqueles que entenderam a importância de ter a CNH especial, que foi tema dos vídeos passados aqui no canal. Se você não viu, vai lá na playlist e acesse, tá joia? E agora eu vou tirar essa dúvida aqui de muita gente, relembrando que, a rigor, a CNH especial ela é condição necessária para o condutor com deficiência ou com mobilidade reduzida, aquele que tem um impedimento físico que atrapalha ali, que impede ele de dirigir um veículo sem alguma adaptação, essa pessoa ela vai ter o direito de ter a CNH dela anotada, E essa CNH especial ela é um pressuposto criado pela administração pública, para aí apreciar os pedidos de isenção tributária dos condutores com deficiência ou com mobilidade reduzida, tá bom? Mas de fato existem casos em que o Detran ele não anota na CNH do condutor. Ele até identifica ali na perícia alguma restrição, mas não anota. É muito comum, por exemplo, naquele condutor que tem, às vezes, um diagnóstico ali de ordem reumatológica, de ordem neurológica, por exemplo, e às vezes é uma deficiência que a gente chama de não aparente e muitas das vezes o perito lá no Detran ele não identifica a realidade dessa pessoa. Muitas das vezes ela passa ali por um simulador ou até dá uma voltinha no quarteirão no teste prático, mas que não retrata a realidade de trânsito deste condutor. E aí fica essa dúvida. Então vamos lá. Gente, se for um erro grosseiro do Detran, que às vezes acontece, tá? E eu falo com propriedade porque a gente lida com isso, quase que diariamente aqui no escritório, acontece alguns erros grosseiros, que muitas das vezes você consegue resolver com base num recurso administrativo, se estiver dentro do prazo, ou até mesmo de um requerimento aí para o Detran, fazendo aí uma reavaliação de uma perícia e de um teste prático, tá? Mas às vezes isso também não resolve ou nem tem essa possibilidade. O cidadão já foi lá no Detran 2, 3 vezes e a conclusão é a mesma: você não precisa de adaptação para dirigir. Só aquele condutor sabe a situação de trânsito que ele passa, a perna fadigando, as dores, aquele formigamento, falta de força no membro superior, não consegue utilizar um carro de câmbio sem câmbio automático, com direção comum, enfim. O que esse camarada deve fazer? O que esse condutor deve fazer? Cruzar os braços e aceitar que ele não vai ter o direito de isenções? Não. Existe também a possibilidade de reverter até judicialmente, dependendo do caso, tá? Se de fato, de verdade, houver uma deficiência, houver um impedimento físico para dirigir. Não basta ter ali um impedimento considerado tecnicamente leve, que não atrapalha esse condutor de pegar qualquer carro e dirigir ali sem adaptação nenhuma. Tem que haver algum impedimento, nem que seja para exigência de uma direção hidráulica ou elétrica, sabe? Tem que ter uma situação de condução veicular, que vai justificar determinada característica no veículo. E isso deveria ter sido anotado pelo Detran e muitas das vezes não é. Então vale a pena procurar sempre aí um advogado especialista da sua confiança, para examinar o caso e definir aí de fato qual será o melhor remédio, porque cada caso é um, não existe um padrão. Não é igual quando você vai pedir as isenções tributárias, que às vezes você vai no despachante ou você faz isso lá da tua casa, você preenche os formulários direitinho, vai no médico, entrega isso e espera a resposta. Não. No caso da solução judicial, é uma solução que a gente chama até de artesanal, vai depender, cada caso é um, não podemos ser aventureiros. O caso tem que ter uma chance real e aí nós vamos identificar qual é o melhor remédio. Tem casos que nós vamos ter elementos, provas o suficiente para, de repente, impetrar um mandado de segurança, para fazer valer, de repente, a própria isenção, se ele já tiver uma negativa dos órgãos fazendários. Existem casos em que nós vamos ter que travar um procedimento comum, produzir provas periciais, inclusive, para demonstrar que houve erro do Detran, e fazer o que a gente chama de controle de legalidade, que é quando o Poder Judiciário
entra no meio para corrigir um ato ilegal que foi praticado pela administração pública. É possível fazer isso dentro de um processo judicial. São inúmeros os casos, inclusive envolvendo a própria CNH especial, em que a conclusão errônea e equivocada do Detran foi afastada, prevalecendo ali a prova pericial que evidenciou, né, a necessidade de adaptação para aquele condutor. Tá bom, pessoal? Lembrando ainda que essa questão da CNH especial, tá, no que tange ao IPI, por exemplo, a lei federal mesmo ela não cria essa restrição. Essa restrição, essa exigência da CNH especial, eu até defendo que é uma exigência muitas das vezes ilegal, né? Porque ela foi instituída aí através de um instrumento normativo, está abaixo da lei, né? Para a gente poder restringir uma lei, pessoal, eu tenho que ter uma outra lei do mesmo patamar restringindo. Eu tenho uma lei federal que garante, por exemplo, a isenção de IPI, mas eu não tenho uma outra lei federal que fala, ó, só vai ter isenção de IPI o condutor que tem a CNH adaptada. Não existe isso. É por isso que é possível a gente reverter muitos casos aí judicialmente. Lembrando que, no âmbito dos estados, a isenção de IPVA e de ICMS, elas dependem primeiro aí da sua concessão do IPI, tá bom? Então é um caminho, existe uma ordem dos direitos a serem efetivados, tá bom? Mas o que fica de dica aqui nesse vídeo é que é possível sim, aí muitas das vezes reverter, né, essa situação em que você não teve a sua CNH anotada pela autoridade lá do Detran, tá bom? Seja administrativamente ou seja judicialmente, de acordo com o caso. Nós vamos ter que analisar para poder ver se a pessoa tem ou não esse direito. Por isso que é importante, quando você passa lá pelo Detran, na seção de exames especiais, que você não saia de lá de mãos abanando. Peça sempre cópias do laudo pericial, pede cópia do teu prontuário, pede uma declaração com o resultado da conclusão pericial, para que você tenha os documentos necessários para poder ir atrás aí do teu direito, né? É importante você também ter os seus laudos e relatórios médicos atualizados. Se você faz acompanhamento, né, com o neurologista, com o reumatologista, enfim, tem esses documentos atualizados e de preferência até do SUS, tá bom? Tenha isso atualizado, porque isso faz toda a diferença na hora de se buscar a solução, seja ela administrativa ou seja ela judicial. Beleza, galera? Compartilha esse vídeo, deixa o seu like, curte aí, fortalece o trabalho do Tetra e aqui no nosso canal que fala tudo sobre os direitos das pessoas com deficiência. Se você está pelo YouTube, se inscreva, ativa o sininho e vem comigo porque nós vamos continuar falando do assunto. Eu prometi e estou cumprindo. Uma playlist completa sobre isenções tributárias para PCD, CNH especial, tá bom? Forte abraço e até a próxima.